Bom, e dando continuidade, hoje vamos falar sobre Calígula. E para nos contar um pouco mais sobre a vida desse cruel e eventualmente demente homem, eu convido Alfredo Oscar Salum, que é professor de História da UniABC. Boa noite, querido. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Está na sua casa. Pode sentar, Alfredo. Olha, se fala muito, já te falei em off, antes da minha paixão por história, e a gente fala muito de tirania de uma forma, às vezes, até equivocada, né? Mas, quem foi Calígula, Alfredo? Bom, Calígula, na realidade, ele é filho de Germânico e Agripina, ele é o terceiro imperador romano, e que ele pertence a uma dinastia júlio-claudiana, do qual faz parte o Júlio César, né? E o Otávio Augusto, que é quem criou o Principado e o Império Romano. Calígula, ele passa a história como um indivíduo sedento de sangue, um indivíduo extremamente cruel, não? Mas isso tem a ver um pouco com a questão de alguns autores antigos. Não por acaso que Suetônio é muito importante, até porque muitas obras são retiradas dele, que ele escreveu sobre a vida dos 12 Césares, não? E o Suetônio tinha uma questão interessante, ele gostava muito dos escândalos, né? Então, por exemplo, ele diz que César o Grande era chamado de o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Não? Então, né? E o que ele escreve sobre Calígula marcou para sempre essa figura que nós conhecemos e que nos últimos 30 anos ainda nós tivemos um filme, não? Com atores fantásticos, eu gosto muito do Malcolm McDowell. Ele é um craque. E que interpreta muito bem o personagem, mas que entrou só por umas cenas de sexo e violência. Agora, isso não significa que Calígula foi injustiçado, mas ele faz parte de um rol de imperadores como Tibério, como Cômodo e Nero, que cometeram, assim, atos extremamente cruéis, não? Saía cristão por tudo quanto era lado, tá doido? Bom, como é que Calígula chegou ao poder? Porque chegou aclamado, né? Sim, sim. Nossa, a sucessão do trono em Roma era, assim, uma trama de palácio, né? Nós ficaríamos horas falando sobre isso. Mas quando Augusto, ele criou o império, ele só tinha uma filha, né? Júlia, que, aliás, era considerada uma mulher extremamente devassa, não? Depois de vários casamentos arranjados pelo pai, ela se casou com Tibério, que porventura era filho de uma nova esposa de Otávio. Então ele adotou o genro, não? Mas ele tinha um sobrinho muito querido chamado Germânico, que havia feito conquistas militares grandiosas, e que, muito engraçado, ele é filho da irmã de Otávio, Otávia, justamente com Marco Antônio, não, que havia sido o grande inimigo de Otávio. Então, o que o Otávio fez? Ele adotou o Tibério como seu sucessor, mas o Tibério adotou o Germânico. E assim, quando o Germânico morreu, não, após Tibério ser coroado imperador, Tibério adotou Calígula. Então, dessa forma, o Calígula vai chegar ao poder pela figura que foi o seu pai Germânicos. Caio Júlio César Germânico. Esse era o nome dele, né? Exato. Tá. Agora, por que Calígula? De onde vem esse codinome? Quando o pai dele, quando Tibério assumiu o trono, algumas legiões se revoltaram. E o que acontece? O Germânico foi mandado para lá para apaziguar e levou Calígula, que era uma criança, não? E ele fez um desfile na frente dessas tropas, usando um equipamento militar, e aí as tropas deram o apelido dele de Calígula, que é Botinha, e isso acabou sendo um apelido que ficou até o final da sua vida, que, aliás, foi muito curta, né? 29 anos 29, apenas. É verdade. Ele foi descrito como o primeiro imperador, na verdade, que no momento da sua ascensão foi, como eu te falei anteriormente, eu imagino, como o professor falei, foi aclamado por todo mundo, né? Como é que se deu, quando se deu essa caracterização da tirania que é descrita em relação a ele? O Tibério, o final da vida do Tibério,
Ele está retirado na ilha de Capri, não? Comete vários crimes, né? Manda eliminar vários opositores e, né, o Senado temia, né? Os seus próprios aliados também temiam. Assim, quando ele veio a falecer, alguns dizem até pelas mãos do Calígula, que é um exagero, não? Um aliado de Calígula, Macron, faz com que a guarda pretoriana e o Senado o aclamem imperador. Mas aí é que está, ele era muito jovem e a figura de Calígula está associada do pai germânico. Então a população acreditava que esse jovem iria salvar o império, iria trazer a era de glória de Otávio, né? Então por isso ele realmente é aclamado. Mas infelizmente em pouquíssimo tempo ele demonstrou que se o pai havia sido um sujeito de bom controle emocional, ele não tinha muito, né? Como é que foi o governo dele? Puxa vida, né? É claro que existem alguns exageros, não? Como eu falei, esses escritores antigos são tirados como base e eles muitas vezes inventavam também, né? Até para agradar os leitores, E tem né? muita coisa de tradição oral também, né? Sim, exato, né? Então, se dermos crédito a isso, o início do governo parece que foi magnífico, né? Ele acumulou a população de festas, ele soltou das prisões aqueles que haviam sido encarcerados por Tibério, ele respeitou demais o Senado, combateu a libertinagem. A área econômica também, parece que ele acertou. Mais ou menos, mais né? ou menos. Mais ou menos, tá? Mas o que acontece? Rapidamente, esse governo, que no início parecia tão promissor, acaba descambando para aquilo que nós conhecemos, não? Dizem esses autores, não? Que quando ele começa a dilapidar o tesouro imperial, ele necessita tanto de dinheiro que ele cria todo tipo de taxa. Inclusive, isso é muito engraçado, que ele criou uma taxa para a prostituição, não? E que, vendo que isso era muito lucrativo, resolveu ele abrir um lupanar. E o que é interessante, as pessoas que não tinham dinheiro, ele tinha uma pessoa representando o império que emprestava juros para o indivíduo praticar sexo. Gente, é verdade que de fato ele ficou doente? Olha, ele tinha epilepsia, mas é claro que isso não está ligado a uma questão emocional. O que nós temos que entender é que, assim, o Calígula é o terceiro imperador, não? E ele sonha em se transformar naquilo que eram os governantes orientais. No Egito, os faraós, não? Entre os persas, aonde o imperador, aonde o monarca é um deus. Em Roma, o imperador é deificado, mas após a vida. E isso se lhe deu provas de ter sido uma pessoa que correspondeu aos anseios. Aí a população